Eu quero agradecer a todos, né? E por estar participando. A gente só pode continuar com essa reunião virtual porque os irmãos estão adentrando a elas, né? Porque no momento que não entrarem mais, a gente tem que parar, né? E seguir. Então, quanto mais, sempre que os irmãos puderem participar, glória a Deus, sejam todos bem-vindos. É um prazer, em nome de Jesus, poder caminhar com os irmãos, a gente poder estudar a palavra junto, meditar na palavra. Isso é glorioso e é maravilhoso, tá bom? Tem mais alguém que quer pedir oração? Aqui eu já estou com uma lista aqui de alguns irmãos, a gente poder estar orando. Mais alguém que deseja oração? É porque a irmã deve estar próxima aí, deve estar com algum som ligado, alguma coisa aí, irmã. Aí da microfonia, viu? Isso. Se tiver próximo de som ligado assim, aí dá microfonia quando a irmã abre. E se vocês dois estiver muito perto também, dá essa microfonia, É entendeu? que eu estava perto do Ivo aqui. Isso. Pastor, Amém. eu queria pedir oração para a Cida, Ah, irmã da minha Cida, sua irmã. irmã. É, Tá. tá bom? Tá bom, vamos orar por ela. Obrigada. Maravilha. Já podemos orar então, irmãos? Amém? Então vamos falar com o Papai do céu. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nesta noite abençoada, nesta reunião virtual aqui com os nossos irmãos, com os que aqui entraram, te damos graças por essa oportunidade de poder estar aqui e de poder caminhar junto com esses irmãos, Pai. Te louvamos, te agradecemos por tudo. Pai, nós te pedimos nesse momento em favor de algumas pessoas, estamos aqui para interceder também, uns pelos outros. A nossa irmã Roseli e toda a sua família, a saúde dela, meu Pai, que nós enviamos uma palavra de cura, de restauração, para que ela se restabeleça na sua saúde. E toda a sua família, filhos, meu Pai, os descendentes, os ascendentes, que a tua graça alcance a vida de todos eles, em nome de Jesus. Oramos para nossa irmã Edna também, com toda a sua família, meu Pai, anjos poderosos guardando a vida da tua serva, dando saúde, dando força, dando direção a toda a sua casa, em nome de Jesus. Oramos para nossa irmã Vânia também, meu Pai, e também toda a sua família. Que o Senhor dê força, direção, sabedoria à tua serva e que o Senhor guarda, proteja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Ayrton, que ainda não está aqui conosco, por motivos maiores e por outros compromissos, Pai, nós então abençoamos a vida dele, pedimos para que o Senhor o guarde, o proteja e lhe dê sabedoria, inteligência, sabedoria para conduzir cada dia mais para o centro da tua vontade, fazendo as suas escolhas e tomando as suas decisões conforme a tua palavra e a tua vontade. Oramos, meu Deus, pela nossa irmã Carol, né? Nossa irmã Carol e toda a sua família. O Guilherme, meu Deus, que o Senhor guarde a vida deles, meu Pai, o André, que o Senhor proteja esta família, que o Senhor dê sabedoria, dê direção, que a tua unção esteja sobre a vida deles, que o Senhor possa, meu Pai, trazer luz a essa casa, a vida deles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e os declaro debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Oramos também, meu Deus, para nossa irmã Cida, que já em algum momento ouviu a tua graça, ouviu a tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia, restaura ela, se manifeste, meu Pai, a vida dela como único e suficiente Salvador. Que o Senhor abra os olhos, faça ela enxergar a tua graça, a tua verdade. Que o Senhor se revela a ela e que ela e toda a sua casa, meu Deus, tenha paz, tenha alegria, tenha a direção do teu Espírito em suas vidas, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu também te peço em favor do pastor Abiezer, toda a sua casa, não está aqui conosco nesta reunião, mas o Senhor sabe, meu Deus, as necessidades, sabe
o quanto ele precisa, ele e toda a sua casa, a sua família, nossa irmã Márcia, que a tua graça, meu Deus, esteja constantemente conduzindo a vida deles em triunfo, em vitória, lhe dando saúde, lhe dando força, direção pelo teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela minha família, meu Deus, pela minha esposa, meus filhos, que o Senhor os guarde, os proteja e os conduza em triunfo constantemente com sabedoria em Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa certeza de que o Senhor ouve as nossas orações. Oro por todos os demais irmãos que não estão aqui conosco, os que estão aqui e os que não estão aqui, meu Pai. Que o Senhor que possa, através da Tua graça, meu Deus, fortalecer, edificar a vida de cada um deles. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Maravilha. Tem alguém que quer falar, quer testemunhar, quer se expressar? Tem oportunidade, irmãos. Amém? William, um abraço aí, meu amado. Abraço, meu querido, tudo bem? Beijão para todos aí. Amém, graças a Deus, maravilha. Dia dos Pais agora nesse domingo e eu não vou poder estar lá ainda. Eu desejo a todos os pais um feliz Dia dos Pais, para todos. Amém, obrigado, irmã, obrigado, viu? Glória a Deus. Os pais têm uma importância aí de todos os dias em nossas vidas, né? Eles criaram esse dia, mas na verdade todos os dias nós temos a necessidade dos pais, seja aqueles pais biológicos, seja os pais de consideração, de amor, de carinho, né? Quantos pais que nós temos assim, né? Eu já não tenho mais meu pai biológico, mas eu tenho os irmãos aí, né? Nosso irmão Walter, nosso irmão Ivo, nosso irmão Zezinho, né? Que estão aí na qualidade de meus pais, né? Com todo carinho, com todo amor, me cercando, nosso irmão Ayrton, né? Que sempre está aí querendo saber como é que a gente está, né? Como é que está, se precisa de alguma coisa. Então, assim, eu me sinto como filho no meio de tantos pais, né? E, de fato, isso é todos os dias, é uma bênção em nossas vidas, é maravilhoso. Obrigado, irmã Sueli, por ter lembrado aí, tá bom? Maravilha. Amados, vamos meditar na palavra do Senhor aqui rapidamente e depois vamos orar, agradecer ao Senhor, pedir que o Senhor nos dê aí um caminhar de semana abençoado, né? A todos nós, a nossas famílias, no nome do Senhor Jesus. Tem um texto aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 8, e no versículo 1. Nós vivemos numa sociedade idólatra, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas idolatram tudo, onde as pessoas se alimentam da idolatria desse mundo. E quando eu falo alimento, não falo apenas de um alimento físico, mas eu falo do alimento espiritual, que muitas vezes as pessoas estão se alimentando da matéria, está se alimentando daquilo que é idolatria nesse mundo. Então eu quero trazer a reflexão para nós nesta noite sobre o nosso viver para o único Deus. Nós precisamos constantemente estar observando a nossa vida e tomar muito cuidado e vigiarmos para que a gente não venha estar no fluxo da idolatria desse mundo. E eu quero trazer essa reflexão porque isso é agradável ao Senhor, isso foi escrito também pelo apóstolo a quem nós imitamos, o apóstolo Paulo, quem escreveu essa carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Então aqui Paulo ele começa a sua explicação do que ele vai falar aqui sobre a idolatria. Ele começa a chamar a atenção dos irmãos para o conhecimento, mas principalmente para o amor. Um amor verdadeiro, um amor puro, o amor a Deus. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com o nosso intelecto, com a nossa vida, com todo o nosso ser, nós não nos deixamos levar pela idolatria desse mundo. Nós não nos deixamos levar pelo fluxo desse mundo.
que arrasta multidões rumo à idolatria, rumo à perversão espiritual que existe nesse mundo. Então aqui ele diz que o amor edifica. O conhecimento é importante, a ciência, o conhecimento é importante, mas isso incha, isso traz muitas vezes soberba, mas o amor não, o amor edifica. Então ele diz que o amor é o que tem que nos nortear na nossa caminhada de espiritual com Deus nessa terra. E ele fala assim no versículo 2: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então ele diz, olha, aquele que se acha conhecedor, então esse, na verdade, não sabe. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: nós precisamos estar abertos ao aprendizado constante. E é por isso que nós, como igreja, estamos constantemente se reunindo. Por quê? Porque nós queremos se alimentar da fonte. Nós queremos crescer no conhecimento. Nós queremos constantemente estar conhecendo ainda mais a palavra do Senhor e a vontade do nosso Deus e o nosso Deus. O apóstolo Pedro diz em um momento, ele fala, crescei na graça e no conhecimento. Como é que uma pessoa cresce no conhecimento? Quando ela entende que ela ainda não sabe tudo. Quando ela percebe que ela precisa aprender mais. Então nós todos precisamos ter essa ciência na nossa vida. Nós podemos chegar aí com os nossos cabelos brancos, como alguns já têm, outros que estão caindo, mas a gente precisa de entender que nós não sabemos tudo, que nós estamos constantemente aprendendo. Temos que ser um eterno aprendiz, principalmente de Deus. Todos os dias o Senhor quer nos ensinar algo novo, algo precioso, algo maravilhoso que vai edificar nossas vidas. Então ele diz, se alguém pensa que sabe alguma coisa, ou seja, que já está cheio, não, eu já sei, Isso leva as pessoas muitas vezes ao emborrecimento, Porque toda pessoa que já sabe, que acha que já sabe tudo, é a pessoa que vai emborrecendo, porque ela para de aprender, ela para de absorver. E assim algumas pessoas têm sido no meio cristão. A pessoa já diz, eu já sei, eu não preciso de frequentar o ambiente dos irmãos, eu já conheço tudo, eu já sei que eu sou salvo, já sei que... E a pessoa se incha. E ela muitas vezes nesse caminho de se inchar, ela começa então a emburrecer espiritualmente. E às tantas, essa pessoa que se achava conhecedora demais, aí Paulo diz, essa pessoa não sabe nada. Então, essa é a primeira recomendação que nós temos que ter, irmãos. Depois do amor, que ele fala no versículo 1. Nós temos que ter essa recomendação. Olha, eu preciso estar aberto ao aprendizado de Deus na minha vida. Todos os dias que você tiver a oportunidade de estar ouvindo a palavra do Senhor, dê valor. Mas dê valor de coração e diga, eu quero novamente aprender mais do Senhor. Eu quero aprender algo novo do Senhor para a minha vida. Eu quero reaprender novamente os mistérios que esteve oculto. Eu quero novamente aprender. E a gente tem que caminhar dessa forma até o último suspiro da nossa vida, irmãos. Nós nunca podemos olhar e falar, eu já sei de tudo. Não. Nós não sabemos. Precisamos aprender mais. E aí diz no versículo 3, ele fala assim, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Então ele está dizendo aqui sobre, novamente, a importância de nós termos um relacionamento com Deus, não por medo. Eu sou de Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno, sabe? Deus não quer isso. Eu sou de Jesus porque senão o diabo me pega. Deus não quer isso. O nosso relacionamento com Deus tem que ser baseado no amor. E ele diz, se alguém ama a Deus, se tem esse amor por Deus, esse amor verdadeiro, então essa pessoa é conhecida por Deus. Aí ele diz assim, no versículo 4, assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então aqui ele fala sobre comida e a gente pode entender aqui de duas formas essa comida. A comida que é física, que é muitas vezes
oferecida, né, a esse mundo, as coisas desse mundo, né, as festas pagãs, as coisas desse mundo, aos ídolos desse mundo, aos desejos da carne, alimentos físicos que são oferecidos a isto, né? Nós temos visto aí mês de junho, julho, né? Festa junina, festa julina, e sabe, e a São João, São Pedro, e são entidades, são criações idólatras que criaram, festas idólatras que foram criadas pelo sistema religioso para justamente desviar o foco do Deus único, o foco do Deus poderoso. E nós muitas vezes somos arrastados com a multidão para aquilo. E aí oferece lá alimentos, oferece comidas, bebidas, que são sacrificados a essas idolatrias, a essas coisas que foram feitas, tão e somente para honrar a essa idolatria que existe no mundo. Mas também nós temos o outro lado, o lado do alimento espiritual. O alimento espiritual que muitas vezes é feito e produzido pela idolatria. Muitas pessoas, ao se envolver com a idolatria religiosa desse mundo, e aí, você sabe que um dos povos mais idólatras nos dias atuais no Brasil, chama-se o povo evangélico. Eles são idólatras, é o mundo gospel, eles idolatram a sua denominação, eles idolatram os seus líderes, eles idolatram tudo que lhe colocam, os seus cantores, eles idolatram a si mesmo, eles idolatram os templos, eles idolatram as estruturas, são idolatrias, e adoram, e brigam, e se esmeram, e oferecem coisas, sacrifícios a esse mundo religioso que está aí. E as pessoas comem disso, comem desse alimento da idolatria. Então, assim, nós precisamos tomar cuidado, porque hoje nós somos sorrateiramente envolvidos pelo sistema religioso que está aí fora. Seja através da mídia em massa, seja através de conversas com amigos, seja através do meio familiar, nós precisamos tomar cuidado. Por que cuidado? Porque nós somos um povo separado, um povo zeloso de boas obras, um povo escolhido para servir a um único Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus que é Espírito, ao Deus que é poderoso, que é Criador, que é Salvador. Então ele diz, quanto ao que come das coisas sacrificadas aos ídolos, seja comida física, seja comida espiritual, que as pessoas ficam comendo, daqueles que vivem falando das campanhas, das correntes, dos rituais, do sacrifício, das abluções, sabe? Daquilo que o mundo religioso vive. Se você come disso, você está comendo da idolatria desse mundo, da idolatria desse mundo religioso que existe. E nós precisamos estar atentos a isso. E aí ele diz assim, nada é no mundo, o ídolo nada é no mundo. E é verdade, irmãos. Toda a idolatria que existe ao nosso redor não é nada. É matéria, é pó, é cinza. Aquilo vai acabar, vai desaparecer. Seja um ser humano, seja uma estrutura física, né, suntuosa, seja o que for, tudo isso vai acabar, vai desaparecer. Seja o dinheiro, seja os bens materiais, seja a fama, seja a beleza física. Quantos que idolatram a beleza física? Ele diz, nada é no mundo. Não é nada, é uma poeirinha, nada. Acaba, desaparece. Aí ele fala, sabemos que esse ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus. Não há outro Deus senão um só. Então ele chama a atenção. Ele diz, nós temos que servir a um único Deus verdadeiro, porque esse Deus, ele está acima de todas as coisas e ele é eterno. Ele é poderoso, ele não é como os ídolos desse mundo, ele não é como as coisas criadas pelas mãos dos homens desse mundo. Ele não é como o homem que faz fama, que a mulher que faz
fama por causa da sua beleza física, mas logo mais aquilo desaparece e acaba tudo. Ele não é como o homem que faz fama pela sua posição, pelo seu status quo na sociedade, ou pelo seu conhecimento secular, a sua graduação, Não, e depois desaparece, acabou. Não, ele não é. Ele é Deus, permanece para sempre, poderoso, grandioso, maravilhoso. A Ele somente, o único Deus, somente, nós temos que servir, adorar, venerar, invocar e oferecer a nossa vida como sacrifício vivo a esse Deus. Isso é importante. Nós não podemos colocar no lugar desse Deus nada em nossos corações. Nem os bens materiais, nem os nossos familiares, nem a nossa própria vida pode ficar no lugar desse Deus. Nada pode ficar no lugar desse Deus. Tudo tem que ser totalmente direcionado a esse Deus que é vivo e poderoso. E aí que é o desafio de todos nós. Porque nós somos e temos essa tendência humana de cada dia mais de priorizar as coisas que, diz Paulo, que nada é, que tudo vai acabar. E muito das frustrações humanas é puramente fruto de uma adoração à idolatria. Quando a idolatria desaparece, quando aquele objeto acaba, a pessoa se frustra. A pessoa fica triste, angustiada e entra numa depressão profunda. Por quê? Porque a pessoa estava alicerçada, não em Deus, que é eterno e que permanece para sempre, mas em algo idólatra. Em algo, em objeto. É assim, por exemplo, até mesmo nas perdas que nós temos físicas. Todos nós sentimos a dor de uma pessoa que parte, uma pessoa querida. É natural nós sentirmos e nós passarmos um período de luto. É natural. Mas a vida para nós que ainda estamos vivos tem que continuar. Porque o nosso alicerce, a nossa base, não está naquela pessoa que partiu, mas está em Deus, que é eterno, que permanece para sempre, que existe eternamente em nossas vidas. É natural, se por exemplo você tem uma perda financeira, todos nós em algum momento da nossa vida tivemos alguma perda financeira. É natural você ter um sentimento, poxa, porque é fruto do meu trabalho, eu trabalhei, lutei, tive aquilo, de repente perdi aquilo ali, você tem um sentimento, mas a vida continua e a vida é muito mais do que aquilo, porque Deus permanece em nossa vida, então as coisas, tudo nesse mundo vão passar, e nós não podemos colocar o nosso coração em nada disso. Nós precisamos saber que o único que nós podemos colocar a nossa vida para ser alicerçado e que a gente sabe que não morre, que não falha e que não é destruído jamais, que permanece para sempre, chama-se Deus, que é Jesus. É o único. O resto tudo, irmãos, vem e vai. Até mesmo as nossas vidas. Quantas pessoas que entraram em depressão profunda, artistas, porque no seu auge ele estava lá, todo, sabe, era o galã da novela, e estava lá, ela era a estrela da novela, e estava fazendo fama, beleza física, mas foi indo, aquilo foi acabando, e aí os meios foi abandonando, foi deixando de lado, e ela foi se sentindo, as tantas pessoas se vê e se olha no espelho e diz, acabou a minha fama, acabou a minha glória. E a pessoa entra numa frustração terrível. Porque tudo que ela construiu e tudo que ela viveu foi para adorar a sua beleza, a sua fama, a sua aparência nessa terra. Percebe, irmãos, que esse é um assunto que nós temos que refletir com profundidade e analisar. Onde está o nosso tesouro? Aonde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. O nosso alicerce, as nossas bases. E aí ele diz assim, no versículo 5, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, olha que coisa tremenda, irmão. Quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Paulo, ele coloca deuses com D minúsculo, há muitos deuses. E há muitos senhores nessa terra.
Ainda que tenha muitos deuses, mas são deuses de D minúsculo que vai morrer, que vai acabar, que vai desaparecer. Ainda que se chamem deuses poderosos, ministros, Suprema Corte, não é assim? Homens poderosos, gente que possui riqueza, que tem toda uma glória, deuses, são deuses que decidem a vida de uma nação inteira, não é assim? Que decide o rumo de uma nação toda. São deuses, são senhores. Mas ele diz no versículo 6, todavia para nós, para mim, para você, para a nossa casa, para todos nós que fomos chamados por Deus desde antes da fundação do mundo, para nós que fomos escolhidos e separados para servir ao único e verdadeiro Deus. Ele diz, para nós há um só Deus. O Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Ele está dizendo, para nós que fomos chamados por Deus, só existe um Deus e um Senhor. Percebe, irmãos? E muitas vezes nós somos levados a aclamar os senhores dessa terra, os senhores e os deuses dessa terra. Eu estou vendo aí, irmãos, pessoas idolatrando o governo federal, irmãos. Presta atenção, por mais simpatia que você tenha com um governante, com um líder, por mais simpatia que você tenha por mim, como um pastor de ovelhas, eu sou um homem qualquer, irmão, simples homem, eu tenho as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, as minhas falhas. E o povo fica na idolatria. A gente tem que saber olhar para as pessoas e saber avaliar tanto nas pessoas quanto em nós os pontos fortes e os pontos fracos, as fraquezas. Saber, a gente tem que ter respeito, carinho, honrar as pessoas, mas para por aí, não pode ultrapassar o nível de evocar senhores e deuses dessa terra. Precisamos saber disso. Há um só Deus, a qual nós somos chamados. Há um só Senhor, do qual nós somos chamados a servir de todo o nosso coração. Nós não podemos deixar a nossa alma fragilizada nesse mundo, no risco. Qual é o risco da nossa alma? Se a gente colocar a nossa alma nos homens, nos governantes, na estrutura desse mundo, sabe o que vai acontecer? Na hora que aquilo da qual nós colocamos a nossa vida despencar, a gente vai entrar numa frustração tão grande que a gente vai ficar completamente desiludido. Percebe? Hoje o povo está aí, uma parte, né, do Brasil, outra parte idolatrando outra parte, está essa bagunça, essa polarização no Brasil, essa loucura que está no Brasil. Mas na verdade são seres humanos, uns com um tipo de erros, outros com outros tipos de erros, mas são seres humanos, uns corruptos de um jeito, outros corruptos de outro jeito, mas são seres humanos. Nós, Igreja do Senhor Jesus, temos que estar centralizado em Deus. Exercemos sim a nossa cidadania terrena. Fazemos sim as nossas escolhas a quem nós acreditamos que está coerente com os nossos princípios na hora de delegar a governança do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Mas uma coisa é certa, nós estamos centralizados em Deus. Pode passar o A e o B, pode cair de lado de que mesmo, eu vou estar em Deus. A minha confiança, a minha vida é no Senhor. Porque a hora que cair o A, o B, o C e o D, eu vou permanecer porque eu estou em Deus. Há um só Deus e um só Senhor. Percebe? Então nós precisamos estar afiados com relação a isso. E aí, para terminar, ele diz assim, no versículo 6, todavia para nós, já lemos o versículo 6, versículo 7, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem
no seu costume para com os ídolos, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então Paulo está exortando irmãos. Essa carta aqui não foi enviada para pagão, para descrente. Foi? Paulo enviou essa carta aqui para descrente? Não. Ele enviou essa carta aqui para irmãos, a igreja de Corinto. Existiam irmãos eleitos, santos, como ele mesmo chamou no início da sua carta, aos santificados, eleitos de Deus, escolhidos de Deus, comendo da idolatria do mundo. Já pensou, irmão? Por que isso acontece? Porque as pessoas, elas ficam desapercebidas. Elas vai no fluxo. Às tantas, ela está lá comendo da idolatria, se alimentando a sua alma, a sua mente, o seu coração com a idolatria desse mundo. Ela está lá. Sabe? E a pessoa começa a criar até um rótulo do que ela é. E nós devemos ser eleitos, santos, igreja do Senhor, povo do Senhor somente. O mundo tem que olhar para nós e nos conhecer como eleitos de Deus, como filho de Deus, como ovelha do Senhor. E não com os rótulos da idolatria desse mundo. O mundo passe a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E aqui Paulo está exortando, e não está diferente nos dias de hoje. Quanto esse mundo gospel evangélico vive na idolatria total e absoluta. Nós não podemos aceitar isso em nossas vidas. Nós temos que buscar vigiar nesse quesito. Esse é um fator do qual entra quando Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o mundo está aí, sabe, levando as pessoas para esse ambiente do sacrifício aos ídolos e do alimentar-se dos ídolos. Ele diz: ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então ele está dizendo, olha, aqui ele está falando de comida. Ele fala, olha, se você for para você ficar comendo aí, escandalizando o seu irmão, e olha, tá lá o irmão bebendo, comendo. Então tem algumas pessoas que são fracas que não pode aquilo ali. Então ele diz, vigia, eu quero que vocês tenham... Lá na frente ele fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito nós termos simpatia uns pelos outros, é lícito nós admirarmos e honrarmos a vida uns dos outros por amor, carinho, respeito. É maravilhoso. Mas não convém colocar nada desse mundo naquele lugar em nossa vida que só cabe Deus. Só Ele é o lugar que preenche a nossa vida. Só Ele é a rocha da nossa vida. O marido tem que amar a mulher tem que amar o marido. Mas não pode tomar o lugar de Deus na vida. Nós temos que cuidar das nossas coisas. Você tem que cuidar da sua casa, dos seus animais, do seu carro, mandar lavar, fazer tudo bonitinho. Tem que cuidar. Tem que ter um zelo. Mas para aí, isso não pode tomar o lugar no nosso coração, que só Deus pode estar lá. Amém, irmãos? Amém? A gente tem que ter um carinho pelo pastor, pelo irmão do lado, glorioso, maravilhoso, ter aquele respeito gostoso, poder ter a honra de estar junto com eles, mas tem que parar aí. O Deus da nossa vida, a rocha da nossa vida é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Essa é a mensagem do Senhor para a nossa vida nessa noite. Que essa reflexão possa nos levar a estar mais vigilante nesse mundo. Que eu e você, depois dessa mensagem, possa fazer uma reflexão profunda dentro de nós mesmos. Se tem alguma coisa que está querendo tomar o lugar de Deus na nossa vida, aí você tem que tirar fora e falar, opa, sai daí. Sai daí, porque só Deus é a rocha da nossa vida. Faça essa reflexão
e viva a sua vida somente para aquele que é único, verdadeiro Senhor nosso, Salvador nosso, para todo sempre. Oremos, Pai amado e querido, em no nome do Senhor Jesus, Pai, é que nós te damos graças por nos chamar a exortar, a essa exortação a respeito de venerarmos somente ao Senhor, de adorarmos e sacrificarmos as nossas vidas como sacrifício vivo e agradável somente ao Senhor. Que a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser esteja voltado a Ti, ó Pai, somente. Que nós possamos constantemente estar observando esse mundo, observando identificando, Pai, quando o mundo quer nos arrastar para a idolatria, que já é parte integral da rotina de muita gente. Muita gente já vive nesse estilo de idolatria muito forte. Já é comum, já é parte da rotina da vida. Mas que nós, meu Pai, como teu povo, sejamos constantemente capazes de observar, de identificar esses comportamentos e fugir disso. Que nós somente possamos se alimentar de Ti. Que haja um crescimento por amor, um crescimento na graça, no conhecimento. Que o nosso coração se aquieta em servir ao Senhor somente. Que nós não deixemos que nenhuma raposinha adentre a nossa vida. Ajude-nos a vencermos a nós mesmos todos os dias, meu Pai. Pelo Teu Espírito que habita em nós, que nós possamos mortificar esses desejos do ego, da prepotência, esses desejos de se alimentar da idolatria desse mundo. Que todos os dias o Senhor nos guarda e nos livra, meu Pai, de toda a tentação de idolatria desse mundo. Em nome do Senhor Jesus eu oro e recebo, Pai, que a todos nós haja esse crescimento glorioso e essa edificação em nossas vidas. Recebamos um caminhar de meio para final de semana em vitória, Pai. Que cada um possa perceber os Teus anjos conduzindo, guardando e protegendo o Teu povo. Que nós tenhamos aí, meu Deus, um restante de semana em perfeita paz e um começo de uma nova semana na direção do Teu Espírito. Anjos guardando as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus. E glória a Deus. Amém, amados? Graça e Amém. paz para o teu coração, meu queridão. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Uma semana abençoada e até domingo, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.